duas mulheres. Allah glorificado seja no Corão, mencionou o exemplo de duas mulheres, apresentou duas mulheres como exemplo no Corão, exemplo no sacrifício. Estamos hoje comemorando o Eid al-Adha, a festa do sacrifício. Allah glorificado seja mencionou duas mulheres que devemos aprender o que significa sacrifício com elas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no capítulo At-Tahrim: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Ásia, a esposa do faraó. E Allah glorificado seja menciona o exemplo dela. Quando Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre o faraó no Corão, ele disse: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. O faraó, possuidor das estacas. Você sabe o que significa estaca? Quem trabalha nas obras sabe o que significa estaca. Ele fez 4 estacas e prendeu sua esposa, Ásia, nessas estacas. Ele colocou uma pedra, uma rocha grande, até que ela morreu dessa forma. E o que foi o duá dela? O que foi a súplica dela? Allah subhanahu wa ta'ala narra a sua súplica dizendo: Rabbi binili indaka baytan fil jannah. Oh Allah, essa é a súplica da esposa do faraó. Oh Allah, constrói perto de ti uma casa no paraíso. Ibn Kathir, ao fazer a interpretação desse verso, ele disse: ela escolheu o lado de Allah glorificado seja do que o lado do faraó. Ela escolheu uma casinha perto de Allah do que o palácio do faraó. Aprende o sacrifício. Ela não disse: oh Allah, me substituir ou outro palácio. Não, não. Baytan indaka baytan fil jannah. Ela disse perto de ti antes de dizer casa. Viu como que é a ordem dessa súplica? Rabbi binili indak. Oh Allah, constrói junto de ti, perto de ti. Isso é o mais importante. Desde que estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Olha esse sacrifício. Ibn Kathir disse: ela escolheu estar perto de Allah do que estar perto do faraó. Imagina, rainha. Escolher ter uma casinha perto de Allah subhanahu wa ta'ala do que o palácio do faraó. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. E Allah glorificado seja apresentou exemplo para os crentes, a esposa do faraó. إِذْ قَالَتْ, quando ela disse: رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. O Senhor meu, constrói junto de ti uma casa no paraíso. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. E me salva do faraó e das suas obras. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. E me salva do povo injusto. E o primeiro exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala me ensinou. E aí, o que você sacrificou para Allah subhanahu wa ta'ala? Sua vida? Nada. Nada perto dessas pessoas. A segunda mulher que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, Maryam. وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. A Maria, a mãe de Jesus. Allah glorificado seja, mencionou ela como um exemplo que devemos seguir. Apresentou ela como um exemplo que devemos seguir. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a história dela. E mesmo com as dificuldades, as pessoas acusando ela com adultério, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ela: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا. Come e bebe e alegra teus olhos. Imagina, come e bebe e alegra teus olhos. Não precisa desgastar a tua alma. O que a gente faz quando alguém fala? Allah subhanahu wa ta'ala fala: esquece. Sabe quando a gente fica nessa situação de peso, fulano está falando, fulano está dizendo, aquilo que falaram sobre você é mais pesado do que falaram sobre a Maria? Não. Aquilo que você passou é mais pesado? Não. Imagina, uma mulher, a vida dela inteira está no Al-Mihrab. Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou sobre ela, no capítulo Ali Imran, falou que ela sempre permaneceu no Al-Mihrab. O que é Al-Mihrab? O lugar da adoração. Sempre ficava no Al-Mihrab. Uma mulher casta que entregou sua vida para Allah glorificado seja. Imagina, a vida dela inteira não sai da mesquita, não sai do lugar da adoração, nem sai na rua, nem sai para se misturar com as pessoas, isolada. E depois de tudo isso, é sendo acusada com adultério. Olha como que é pesado. E Allah glorificado seja ordenou ela a não falar com ninguém. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Eu fiz um voto de silêncio.
uma promessa a não falar. Acusaram ela, dizendo: Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw'i wa ma kanat ummuki baghiya. Ya ukhta Harun, o irmão do Harun, seu pai não era um homem mau e sua mãe não é uma mulher imoral. Subhanallah, imagina. Fa'asharat ilayhi, ela apontou para o Jesus, aquele filho recém-nascido. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Dizeram: como que vamos falar com uma criança que está no berço? Acabou de nascer, está no berço, como que a gente vai falar com ele? E Allah subhanahu wa ta'ala, nesse exato momento, mostra um dos seus milagres. Quando Jesus, alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, vai falar no berço dizendo: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Eu sou servo de Allah. Ele me concedeu o livro e me fez um profeta. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. Ele me abençoou onde quer que eu esteja e me ordenou a rezar, orar. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Até o final dos versos, que Allah glorificado seja, me ordenou ser bondoso com minha mãe. E aconteceu esse milagre que Jesus falou no berço. O que você entende com essas duas histórias? A primeira história, uma mulher que largou tudo por Allah subhanahu wa ta'ala. A vida confortável largou por Allah subhanahu wa ta'ala. E a outra mulher preservou a vida dela por Allah subhanahu wa ta'ala. Uma mulher casta. E o que a gente aprende também com essas duas histórias? Que a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala vai chegar no tempo. Quando você deixa algo por Allah subhanahu wa ta'ala vai te entregar algo melhor. Quando ela entregou a sua vida por Allah subhanahu wa ta'ala, a vida inteira, permanecia no al-mihrab, Allah subhanahu wa ta'ala abençoou ela com o Jesus. Isso que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fala: Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. Aquele que deixa de fazer algo por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai substituir ele por algo melhor. Quando você deixa de fazer algo, você sabe que aquilo está errado. Você vai deixar por Allah subhanahu wa ta'ala, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala vai te substituir por algo melhor. Isso que significa Eid al-Adha, a festa do sacrifício. A festa do sacrifício. Você tem que sacrificar algo. Se ainda não sacrificou algo, tem que sacrificar algo. Seu tempo por Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo que 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Sua força. As boas ações são muitas ações. E as portas do paraíso são diversas. Alguma porta das portas do paraíso você tem que bater. Pois você não sabe qual das portas do paraíso você vai entrar. Na festa do sacrifício, comemorando Eid al-Adha, aprendendo com o exemplo do profeta Abraão, aprendendo com o exemplo da Ásia, a esposa do faraó, aprendendo com o exemplo da Maria, devemos oferecer algo para Allah subhanahu wa ta'ala.